Olá, amados, graça e paz. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não façais aquilo que eu vos ordeno? Onde a Bíblia relata, os fariseus declaravam-se justos, um povo purista, rasgava suas vestes, mas era exteriormente uma encenação, uma dramaturgia, da qual não eram cumpridores, porque aquele que estava diante deles, da qual disse: o reino dos céus não vem de forma visível, porque não são todos que têm a visão do alto, onde a Bíblia diz que devemos vigiar, porque é como um ladrão que não sabeis de quando vem roubar a sua casa. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra de dia e de noite. Assim como os anciãos, ele dizia: praticais o que eles falam, mas não praticais o que eles praticam, porque somente falava. O ouvinte que não pratica, ele ilude-se a si mesmo. Assim como tinha os saduceus, que era uma seita que não cria na ressurreição, assim como nos dias atuais, do qual Deus nos fala que de geração em geração não precisa de mais tempo para conhecer a índole do ser humano. Não há um justo sequer sobre a terra. Há aqueles que são justificados segundo o Espírito Santo, Aqueles que são direcionados segundo o Espírito Santo é justificado por aquele que o conduz no caminho de retidão, porque o Espírito é a verdade, O Espírito Santo é que testifica a verdade, aqueles que andam segundo a verdade, do qual nós não justificamos. Há quem nos justifica. Assim como a Bíblia diz, nós somos abençoados nas regiões celestiais. Ainda que o homem procure nos condenar, nós sabemos que aquele que nos justifica não condena, porque as atitudes daquele que segue segundo o Espírito não são condenáveis. Ainda que o homem condene, Deus é aquele que absorve. Que assim como Jesus o condenaram ali na cruz do madeiro, para que se cumprisse as Escrituras, mas o Pai o justificou, assim como ele foi crucificado na sua maior fraqueza, ali, ainda que coloque uma coroa de espinho para abafar aquilo que ele anunciava, não foi possível, porque o Pai o ressuscitou na sua força e no seu poder, e aquilo tudo que foi criado por ele mesmo, o Pai lhe deu, e atualmente ele está a julgar aqueles que se opõem, do qual ele disse, ele veio para salvar aqueles que estão rumo à condenação, mas se não o encontram, assim como Deus ama aqueles que o amam e o buscam, o encontram, assim é o Filho. Aquele que chegar a ele, ele agrada e se revela a ele, mas aquele que não o busca, onde pratica-se o vitupério, onde muitos que um dia encontraram a iluminação pela fé, alcançaram até mesmo os dons irrevogáveis que se recebe como pecador, agora está zombando dele publicamente, o vitupério. E se alcançou através do único sacrifício a remissão pelos pecados através do sangue carmesim, agora estão crucificando novamente, E aqueles que rejeitam e pecam contra o Espírito Santo, aqueles que conhecem realmente a verdade e a utilizou e perseverou a distorcendo, ocultando a verdade para aquilo que lhe é interesse próprio, onde a Bíblia diz que o seu Deus é o seu próprio umbigo, aqueles que comem da carne das ovelhas e arrancam as suas lãs.
A Bíblia diz que melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a ele. Melhor amarrar uma pedra de moinha no pescoço e lançar-te ao mar. Lembrai-vos de Judas, que amou o prêmio da injustiça, do qual, com uma fala macia, quando ali aquela vai ungir os pés de Jesus, ele disse: que desperdício, 300 denários poderíamos vender e doar aos pobres. Na verdade, a sua fala parecia como cumpridor, mas na verdade o seu interior, do qual Jesus é onisciente, assim como o Pai e o Filho é um só, dizia, porque se ele a verdadeira intenção, que se ele colocasse aquele dinheiro no gasofilaço, seria mais uma quantia para ele subtrair, né? Assim como Balaão, que Deus usou até uma jumenta para falar com ele, que amou o prêmio da injustiça, querendo amaldiçoar um povo que é abençoado por Deus. Por isso, ficai vigilantes. Muitos são as ciladas inevitáveis, mas aquele que segue o direcionamento do alto, ele corta todo o laço e despedaça toda lança, não por si mesmo, mas segundo o próprio Espírito Santo o direciona. E ainda temos um juiz do alto, que é juiz de vivo e de mortos. Temos o conselheiro, o Espírito Santo, o advogado, que nos defende do vil tentador, porque o nosso reino é celestial, não é terreno, e aquele que está acima de todos, tudo contempla. Ainda que levanta falsos depoentes, ele é aquele que conhece a verdade e nos justifica. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.